Federal Reserve, como sempre, aumentou as taxas de juros em 0,25 e não surpreendeu ninguém, já era esperado. Então tá aqui, ó, taxa de juros 5,5% ao ano, o maior nível desde 2006. Há 22 anos, as taxas de juros dos Estados Unidos não estavam tão altas. E aumentou de uma forma absurda. Olha só, parece uma construção de um prédio. Não foi devagarzinho, foi de uma vez só. Aumentou muito rápido, bancos colapsaram nos Estados Unidos, a inflação aconteceu. Na verdade, isso foi para combater a inflação, esse aumento de juros, a inflação que eles mesmos criaram ao imprimir dinheiro infinito durante a pandemia, e a taxa de juros dos Estados Unidos viveu por muitos anos em 0,25, ou seja, a era do dinheiro grátis, a era do mertiolate que não arde, a era onde empresas falcatruas que não produzem nada mamavam nas tetas do governo, mamavam nesses juros grátis e faziam suas atividades sem despender nenhum capital. Agora, a conta chegou, precisaram aumentar os juros. E foi maior do que em 2006. E lembre-se, quando houve o pivô do Fed em 2006, alegria, alegria, cortamos aqui, vai começar a cair. Entretanto, 2008, o que aconteceu? Crise. Um grande colapso no mundo, crise do subprime, e o mundo veio a falir, né? E precisaram baixar os juros para imprimir dinheiros infinitos e salvarem as empresas de um maior colapso. Então, estamos aqui no maior nível de todos os tempos. Será o último aumento dessa gestão? Bom, aqui tem a declaração do Fed, mudança nenhuma, sempre tem a cartinha do Fed e depois vem os jornalistas perguntando ao Jerônimo Paulo algumas coisas, nunca pressionando diretamente, né? Eles têm medo de fazer perguntas óbvias ao presidente do Fed. Mas tá aqui, ó, mudou nada, só mudou a data, mudou. Era has continued to, agora has been. Então a mesma coisa, a mesma palavra, continua expandindo de forma moderada o passo. Aí na última reunião era de forma modesta a aceleração aí nas suas políticas econômicas. Agora, na última reunião, manteve os juros. Aí cortaram manteve, colocou raise, aumento. Aí colocou com aumento, só isso. Então o comitê vai continuar. Então antes eles colocaram assim, uma grande palavra para falar que o comitê vai continuar. Então tá isso. Não mudou nada, a mesma declaração. Um monte de gente para dar a mesma declaração todos os meses, né? Então aqui, algumas falas que a gente pode retirar do que o presidente do Fed falou, Jerônimo Paulo. Não estou usando o termo otimismo, mas existe um caminho para um soft landing. Ou seja, não teremos quebras no mercado. Vai ter um pouso suave na economia. Não vamos colapsar essa economia. Vamos controlá-la. Essa é uma palavra aí do Fed, mas disse, não sou otimista quanto a isso. Talvez aconteça aí. Outra coisa, ele disse que o Fed não prevê mais uma recessão. Portanto, para o mercado, isso é sem cortes nas taxas, sem alta. Não é bullish essa informação. Se não está prevendo uma recessão pelo caminho, a recessão significa vamos quebrar tudo e vamos voltar ao quantitative easing, vamos voltar à impressão de dinheiro infinita. É o que o mercado quer. Imprima mais dinheirinhos e distribua para a gente aqui. Mas, se o Fed não está prevendo mais uma recessão, uma quebradeira, isso não é bullish para o mercado. Bullish seria a tragédia, né? Powell disse que faremos de tudo para baixar a inflação. Então, isso é muito importante, porque a culpa da economia agora é a inflação. A inflação que eles mesmos causaram. A inflação que eles causaram imprimindo dinheiros, reprecificou o preço das coisas, o preço das coisas precisou subir novamente para reequilibrar com a oferta monetária em circulação. Ele está falando que faremos de tudo para baixar a inflação. É o objetivo do Fed mesmo, realmente controlar a inflação do país e manter o poder da moeda, o poder de compra da moeda. E a gente percebe que no CPI, que é a inflação americana, chegou a bater 9%. Altíssimo esse número. Se a gente coloca em um longo período de tempo, isso não acontecia há muito tempo. Então a meta é em torno de 2%. Um valor antes desses 9% que chegou nesse recorde foi lá na década de 80, não teve uma grande inflação nos Estados Unidos desde a década de 80, então essa inflação é gigantesca. Entretanto, depois desse aumento de juros, começou uma correção, e agora a inflação está em 3%. A inflação com todos os itens da cesta. O objetivo é 2%, então ainda tem 50% para chegar até lá. Ele disse, a inflação tem se provado mais resiliente do que o esperado. Mas não é porque imprimiram 40% dos dinheiros em apenas 2 anos? Existia uma quantidade de dinheiros, agora eles imprimiram mais 40% e colocaram na economia. As coisas precisam subir para se reequiparar novamente a essa oferta monetária. Então, resiliente. Que isso, né, Fed? Minha nossa. Mais uma. Isso aqui é tenebroso. Ele não vê a inflação voltando para 2% até 2025. Então, faltam apenas 1% para voltar aos 2%. Só que ele não vê essa inflação chegando lá até 2025. Olha só. Então quer dizer que as coisas não estão muito boas. Falei ontem a vocês, eu acho que foi ontem, eu mostrei sobre... ontem mesmo. Falei sobre as perspectivas da inflação nos Estados Unidos. Itens como energia, que na última medição haviam caído drasticamente o preço, o custo, agora começaram a subir novamente, cerca de 20%. Gasolina, petróleo disparando, até mesmo a produção agrícola começou a subir, subiu 7% de um mês a outro. Quer dizer, a inflação não vai baixar.
tá feia a coisa lá. E apenas 1% que eles precisam derreter aí, não vão conseguir até 2025. E o objetivo nem é essa inflação PCI, que é a inflação com todos os itens da cesta, mas o core, seria o PCE. Então ela ainda está elevada. E esse PCE está aqui em 3,8%. Veja que ele chegou em 6,8% na máxima e agora está em 3,8%. Qual que é a diferença desse PCE para o PCI? O PCE ele exclui alimentos e energia, que são itens voláteis, e pega somente os serviços e outras coisas para colocar na cesta aqui da inflação. E essa inflação, o núcleo, não está caindo de uma maneira que eles gostariam. Então ainda falta praticamente 100%, né? Que o objetivo é 2%, está em 3,8%. Mais uma. O presidente do Fed, Powell, deixou claro que os relatórios de inflação e empregos entre agora e setembro são huge, enormes. Tem que analisar isso daqui. O relatório de inflação precisa cair e também os empregos não podem ser tão fortes. Se continuar dessa maneira forte, significa que a inflação continuará alta. Então, o aperto monetário continuará acontecendo, né? Se a inflação cair novamente, o fim dos aumentos de juros provavelmente aconteceu hoje. Então, tem duas visões em relação a isso. Talvez já tenhamos chegado no topo do aumento de juros, chega desse aperto monetário, chega de deixar o crédito mais caro, impedindo que a economia se desenvolva, deixando o mundo mais caro, exportando inflação, começando uma correção. Então, talvez esse tenha sido o último aumento. Entretanto, novos dados precisam chegar para que isso realmente se concretize. E ele diz que, bom, esse ano não vamos cortar os juros. Vai continuar do jeito que está. No máximo sobe, mas cair não vai ter corte de juros. E ele disse que pode parar de aumentar os juros antes mesmo que a inflação chegue a 2%. Tanto deixando aí o mercado um pouquinho feliz em relação a isso. Mais alguma coisa? Não acreditamos que os salários foram uma causa importante da inflação. A inflação foi causada pela impressão de dinheiro. Mas agora os salários são uma parte importante para baixar a inflação. Você está ganhando muito. Contribua com o Fed. Não peça aumentos e, quiçá, peça aí uma demissão do seu emprego para contribuir com o Fed. Assim, não deixa a inflação acontecer. E o Fed disse novamente, o Powell, nós não temos nenhuma decisão sobre as futuras reuniões. Não tem. Não tem realmente, porque eles não sabem o que está acontecendo. É dia a dia, alguém fala alguma coisa no ouvido dele, então a gente faz isso, então a gente faz aquilo. Não sabem o que vai acontecer amanhã. Eles ganham dinheiro para controlar a maior economia do mundo e não sabem o que vai acontecer daqui a um mês. Parabéns aí ao Fed, né? Aqui é uma explicação de tudo que a gente falou. O que acontece? A economia está fraca, então vem o quantitative easing, ou seja, vem impressão de dinheiro no mercado e a inflação sobe. Porque imprimiram dinheiro. Então a inflação está muito alta. O que eu preciso? Preciso aumentar as taxas de juros para controlar essa inflação alta. Aumenta a taxa de juros? Não há mais consumo, as empresas não contratam mais pessoas, reduz a atividade econômica. Entretanto, nessa redução, a expectativa é que aconteça um soft landing, que nada quebra. Mas, quando isso é tentado, e praticamente 90% das vezes que isso foi tentado, aconteceram recessões nos Estados Unidos, ou seja, alguma coisa quebrou. Então, soft landing se torna uma recessão. E aí, com a recessão, vamos baixar os juros novamente para estimular a economia. E o ciclo volta. A economia está fraca, então a gente imprime dinheiro. E assim por diante. Esse é o ciclo que sempre acontece no mercado.